Gente, tudo bom? Eu tive que vir gravar esse vídeo porque, como eu já venho dizendo, todas as informações que aqui estão foram dadas pelos seres demoníacos do inferno, do submundo, né? Vou contar a verdade para vocês sobre os Anunnaki, sobre os judeus, sobre quem está no controle do mundo. A verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem tiver ouvidos de ouvir, que escute. Há muito tempo atrás chegaram os Anunnakis, que eram seres celestes, oriundo de Pleiades e de Lira. E eles vieram para a Terra, fugindo da perseguição dos Draco, que eram de Vega e de Alfa Centauro e Orion. Chegando aqui, né? Os Anunnaki começaram a trabalhar na criação. Depois de um tempo chegaram os Dracos, Alfa Centauros, né? Esses seres demoníacos de Orion. E eles chegaram aqui, como eles tinham mais a animalidade, a força e a maldade, os seres angélicos eram bons e não conheciam a maldade, e não tinham o poder da guerra, né? Os Anunnakis pereceram, viraram janta. Foram jantados pelos Igigis. Os Igigis são os demônios, tá? O que não está muito claro para mim, porque as histórias da Cariacite, eu sei que ele contou tudo errado, embaralhado, como todo demônio faz. Eles dizem que os Igigis que foram feitos pelos Anunnakis. Eu acredito que para ter uma capacidade de sobrevivência no planeta Terra, por ser chamado de Midgard, a metade, o meio, ele não é compatível com certas raças. Provavelmente os seres de Vega, no seu corpo, energia natural e integral, eles não sejam compatíveis e sobrevivíveis na Terra. E por alguma questão de engano, coação, os Anunnakis, seres bons e inocentes, né, sem maldade, caíram no engano, foram manipulados, coagidos e acabaram fazendo corpos répteis para esses demônios de Orion e de Vega pudessem incorporar e usar os répteis como veículo para ser adaptável a esse planeta, essa dimensão chamada Terra. Midgard, meio, né? Meio é uma fusão de naturezas, né? A natureza humana, angélica e demoníaca. Então, e os Igigis, como eram maldosos, mentirosos, como sempre e até hoje, pegaram a natureza dos demônios de Vega, né? E de Orion, de Alfa Centauro, eles mataram, comeram, sacrificaram todos os verdadeiros Anunnakis, que eram os verdadeiros judeus, tá? E ao matar Analu, que era como chefe Anu, e matar Tiamat, que era como Galzu, né, vindo de Lira, que era um leão de Judá, gente. Né, fazendo sentido as coisas. E mataram Inanna e mataram Enlil, né, que eram os verdadeiros Anunnaki. Eles eram tipo os anjos mesmo puros, os verdadeiros judeus. Só que antes de matar, eles reproduzem para roubar o DNA, para poder se adaptar ao planeta Terra, que eles querem roubar a Terra para eles, né? E não basta roubar a Terra para eles, querem roubar a aparência bonita dos anjos, que eram louros, de olhos azuis, né? Ao se miscigenar com os demônios, ficaram ruivos. E há alguns que, os répteis, né? Vêm da África, eram os negão. Originalmente, eles reencarnavam só nos negão. Começaram a ficar loucos porque roubaram o DNA dos verdadeiros judeus, que eram os verdadeiros Anunnakis, que não existe mais. Então,
É. É muito triste, porque os judeus que estão na sinagoga hoje em dia, alguns são os descendentes dos verdadeiros judeus, porque espiritualmente herdaram, olha o quadro ali, herdaram os corpos superiores ativados, né? Os verdadeiros judeus Anunnaki, os anjos, que na verdade aqui na Terra não tem mais anjo, é só no máximo Nefelim, que não é demônio. Nefelim é descendente de anjo, descendente dos verdadeiros judeus, tá? Dos verdadeiros Anunnaki. Eles têm os 7 corpos ativos até a coroa, tá? No topo da cabeça. Então, dentro de sinagoga, alguns podem ter essa tipologia espiritual e fora da sinagoga também. Aí estão os verdadeiros judeus, são os seres mais, vamos chamar assim, de evoluídos espiritualmente, porque fisicamente nem todos herdaram essa aparência, né? Porque os igigues roubaram o nosso DNA. E eles que estão de louro, pagando de louro, de ruivo. Mas, na verdade, eles eram originalmente os negãos répteis, tá? E os igigues é o que está sendo chamado de sinagoga de Satanás, que são os répteis, onde os demônios incorporaram para poder ser adaptáveis a essa dimensão que a gente está. Os intraterrenos são os igigues que fizeram aquela atrocidade toda de devorar os verdadeiros judeus, os verdadeiros Anunnaki, devoraram, roubaram o DNA e foram aprisionados em Saturno, que é o deserto. Que, como o Enoque explica, tá? Os planetas nada mais são do que outras dimensões. Então, os intraterrenos é o que você conhece como Saturno e Órion. Tá? E é o inferno. Então, eles usam a palavra intraterreno para enganar o idiota, né? Intraterreno não, gente, é o inferno. É onde estão os seres maldosos, animalizados, ligados a sexo. Aí veja ali na foto, na imagem. A sinagoga de Satanás, ele vem do umbilical, ou às vezes plexo solar, para baixo, e vai descendo abaixo do chakra raiz e os chakras trevosos, né? Que pode ser equiparado com cauda, né? A cauda dos répteis, que vai ancorar direto no inferno, né? E esses chakras abaixo do raiz ativados, você vai encontrar seres extremamente animalizados, extremamente maldosos, extremamente ligados a instinto. Para eles é comer, fuder e roubar, enganar, mentir e fingir de bonzinho para enganar trouxa como você, né? Então, muitos que estão aí chamando o judeu de sinagoga de Satanás, na verdade, o verdadeiro judeu que está espalhado pelo mundo, não está necessariamente em sinagoga. Ele não é sinagoga de Satanás, ele é escravizado pela sinagoga de Satanás, que são os intraterrenos, seres do inferno, os répteis. E a sinagoga de Satanás, eles não têm alma. A alma é os chakras superiores, tá, gente? Tem gente que inverte, né? Mas esses que estão invertendo, eles são a sinagoga de Satanás, porque eles estão de cabeça para baixo, tá? Eles estão no inferno. Eles estão tentando sair do inferno, se hibridizando com os verdadeiros judeus. Olha só, né? Eles roubam o DNA e depois matam, né? Eles reproduzem e depois matam os verdadeiros judeus. É isso que está acontecendo. Eles estão matando, exterminando a gente e estão tomando nosso lugar. Então, Analu, Inanna, Tiamat e Enlil, que eram os verdadeiros judeus, foram mortos, e quem tomou o lugar foram os igigues, que pegaram o DNA deles, se reproduzindo com eles. Pode ser alguns descendentes, tá? Que foram reproduzidos com demônios e pegaram o lugar deles. Não são os verdadeiros judeus, a não ser que tenham herdado o corpo espiritual, que tem ativação até o chakra da coroa. No mínimo, né? Que alguns sobem mais. Mas por causa dessas hibridizações, estabiliza no máximo na coroa o chakra ativado, tá? Porque aqui na Terra não tem nada puro. Aqui na Terra são os hibridizados com os demônios, né? Os que eram puros, que vieram de fora, que tinham o corpo espiritual e o corpo, vamos assim dizer, físico, original do céu, esses foram todos exterminados e roubaram seu DNA, tá?
Então tá um caco, tá uma bagunça, e eu só tô vendo os demônios mentindo, e os paspalhos acreditando. Os verdadeiros judeus não estão na sinagoga, e os verdadeiros judeus não são os que estão na cúpula do comando do planeta. Os igigues e os que roubaram o nosso DNA tomaram o título de Anunnakis, tomaram o título de governante do mundo, tomaram o nosso DNA, tomaram a nossa aparência loura, tomaram os templos da sinagoga, tomaram a sociedade, fizeram as sociedades secretas e tá tudo uma bosta. Essa que é a verdade. Tá tudo uma bosta, os idiotas acreditando, as igrejas, como eu já venho falando, não é o verdadeiro cristianismo. Os judeus, as sinagogas não são os verdadeiros judeus que estão lá. Às vezes pode reencarnar algum com uma aparência espiritual descendente dos verdadeiros judeus, podendo ser chamado de judeu, mas os verdadeiros judeus, como os verdadeiros cristãos, são do céu, né? E esses igigues, os demônios, os répteis, sacrificaram, escravizaram no Egito, que é o subterrâneo, e pegaram o nosso DNA por meio de reprodução, ou comendo, né? Aí vem Jesus e diz, não é o que entra pela boca, é o que sai. Ele estava falando para eles, estava falando para os igigues, Jesus sabia, né? E essa é a verdade. Infelizmente, poucos vão me ouvir, poucos acreditam em quem está falando a verdade, a maioria acredita e apoia os pilantras. É por isso que eu acredito que a humanidade não tem futuro e não vai ser tão mal assim eles exterminarem a humanidade. O que vai ser mal é eles sobreviverem e herdarem a Terra, entendeu?